Olá pessoal, meu nome é Carolina Madeira e eu estou iniciando hoje um projeto chamado Estude Certo. Esse projeto para a OAB, ele vai definir o divisor de águas para você. Eu vou mostrar para você que qualquer um é capaz de aprender o mínimo necessário de todas as matérias do direito para passar na OAB. E como eu vou mostrar isso para você, eu ministrarei aula de todas as matérias de todo o edital para o certame de 2021. Vamos? Então tá bom. Vou começar hoje pelo módulo 1 de Direito do Consumidor. Campo de aplicação do Direito do Consumidor. Direito do Consumidor é uma disciplina que é chamada de transversal, porque ela é de direito público, mas de direito privado. Ela não é unicamente de direito público. Ela é um reflexo do direito constitucional e protege com o objetivo de proteger os consumidores. O objetivo de promover o respeito às fragilidades do consumidor e ainda o respeito a um dos princípios basilares do direito do consumidor, que é a proteção da ordem econômica constitucional, previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Vamos falar agora, começar a falar sobre a vulnerabilidade do consumidor. Essa vulnerabilidade, ela é presumida. Por quê? Porque o consumidor, ele é mais frágil do que o fornecedor de produtos, do que o prestador de serviços. Mesmo que intelectualmente ou até financeiramente ele seja mais abastado, ou mais esperto, ou mais condecorado, o fornecedor do produto e o prestador de serviço, eles têm a expertise, a especialização na fabricação e na comercialização desses produtos. Então, a vulnerabilidade na aquisição dos produtos, como ela é presumida, ela leva ao equilíbrio da relação do consumidor, porque o consumidor vulnerável, frágil, deve ser protegido pela lei consumerista. Existe uma divisão doutrinária dessas vulnerabilidades. A técnica, que é o conhecimento específico sobre o produto, sobre o serviço prestado. A jurídica, que é o conhecimento sobre a contratação, sobre as formas de contrato, sobre as formas de aquisição, sobre os seus direitos de reclamar, a exemplo. Existe a vulnerabilidade fática, que é a exigência de uma atenção especial a condições específicas, exemplo, o idoso ou o menor de idade. Existe ainda a vulnerabilidade informacional, que é a vulnerabilidade de informações, diz respeito à facilidade de acesso às informações dos produtos e serviços, além da inexistência em alguns casos. A formação da relação jurídica de consumo, ela é protegida pelo princípio da proteção e confiança, que é a garantia da adequação do produto e os serviços à relação de consumo. E ainda existe o princípio esse princípio exige a transparência, confiança, harmonia nas relações de consumo e, principalmente, como já falamos, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor. Agora, já que a gente já falou tudo isso, vamos falar quem é o consumidor. Consumidor somos todos nós, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Seu parágrafo único está escrito: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, e que haja intervindo na relação de consumo. Equipara-se também aos consumidores as vítimas de algum evento danoso da empresa. E ainda equipara-se ainda aos consumidores pessoas determináveis ou não, expostas às práticas previstas nele, como práticas lesivas, propaganda enganosa, esse tipo de coisa. Existem duas teorias que definem o consumidor, a teoria finalista e maximalista. A teoria finalista determina que o consumidor é o destinatário final do produto, que ele não profissional, e é necessário pela teoria finalista que ele adquira o produto para uso pessoal, não pode ser utilizado para uso profissional ou instrumento de produção. Já a teoria maximalista determina que o consumidor é o destinatário final, mas ele pode usar o produto adquirido para
uso profissional ou para instrumentalizar a produção de outras coisas. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vem entendido que consumidor é aquele que é reconhecido, né, como vulnerável na relação de consumo, não importando se é pessoa física ou jurídica e se, como destinatário final, ele usa o produto comprado para o seu trabalho ou para a produção de outros, para a produção de serviços ou para os insumos da sua empresa, digamos assim. Existe uma decisão do STJ da ministra Nancy Andrighi que fala o seguinte: não se pode olvidar é esquecer, que a vulnerabilidade não se define tão somente pela capacidade econômica, nível de informação, cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extrema necessidade do bem ou serviço e pela exigência da modernidade atinente à atividade, dentre outros fatores. Então, ela abre o que é consumidor, ela abre as possibilidades de se enquadrar alguém como consumidor. Vamos falar agora quem é o fornecedor. Fornecedor, de acordo com o artigo 3º do CDC, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Você vê que o leque de fornecedor é muito amplo. Deve haver ainda a habitualidade nessa forma de venda e de prestação de serviços. A atividade preponderante da empresa deve estar ligada ao produto consumido. Se a atividade preponderante da empresa for, por exemplo, uma padaria e o proprietário dessa padaria vendeu uma Kombi para alguém, o código que protege essa relação não é o Código de Consumidor, é o Código Civil, porque a relação não é de consumo. Como ele tem uma padaria, a atividade preponderante, o que ele faz com habitualidade é vender pães e coisas concernentes ao produto da padaria, não carros. O termo fornecedor, como falou anteriormente, ele abarca fabricante, produtor, construtor, importador, comerciante, fornecedor imediato, prestador de serviços. E ainda existe uma coisa chamada teoria da aparência, que define que todos os fornecedores têm o dever de boa-fé, cooperação, transparência nas informações, têm o dever de informar. Pela súmula 563 do STJ, fala: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Você vê que ele abre o leque de consumidores até mesmo para os prestadores de serviço de previdência complementar. Existem ainda os entes despersonalizados, que também são fornecedores, como camelôs, porque apesar da atividade comercial deles não estar regulada, não estar registrada, ele ainda presta serviços de fornecedor de produtos. Agora vamos falar o que é produto e serviço. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Quer dizer, tudo que é entregue. Pode ser uma casa, pode ser uma caneta, pode ser uma ideia. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, crédito securitário, salvo as decorrentes da relação de caráter trabalhista. Exemplo, contrato bancário. Ele é uma prestação de serviço regida também pelo Código de Defesa do Consumidor. Existe aquela pessoa que vem aqui, o pedreiro que vem aqui reformar meu banheiro. A relação nossa, ela é consumerista, porque vai vir aqui e só vai reformar meu banheiro, ele não é meu empregado. Ele é contratado para um serviço específico, para uma empreita. Existe, lógico, no Código Civil uma regulação do empreiteiro. Ele nem é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele é uma relação regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que tira ele do consumo, do prestador de serviços, tecnicamente, da relação de consumo.
E o trabalhista, ele é regulado pela legislação do trabalho, pela CLT. Também não entra na proteção do CDC. Há situações em que a aquisição de produtos, nem a contratação de serviços, mas o consumidor é exposto a uma lesão. O que eu vou falar aqui, me explicar? Existe uma relação que a pessoa não contrata um serviço. Ela não remunera, ela não adquire produtos, mas ela é exposta a uma relação de consumo. Exemplo, quando você vai no supermercado, você estaciona o seu carro no estacionamento gratuito. O que acontece? Esse supermercado, ele tem a obrigação de tutelar pelo seu carro, pelo seu patrimônio lá. Se houver uma lesão, é uma lesão de natureza consumerista. Por quê? Porque ele está fornecendo um produto além, brinde, né? Mas ele está te fornecendo um produto mesmo que você não pague por ele. Um exemplo também de lesão é quando você é incluído no cadastro de devedores sem ter contratado. Uma coisa que uns bancos, que eu não vou falar o nome que termina com DER, faz sempre, né? Então, o que é? Quem que protege a pessoa que é incluída no cadastro de devedores indevidamente, exemplo por um banco? Código de Defesa do Consumidor. Porque mesmo que ele não tenha contratado, ele foi exposto a um prejuízo. Outro exemplo é a publicidade abusiva. Quando existe uma publicidade abusiva de uma empresa, de uma promoção, os consumidores em potencial estão prejudicados, então eles devem ser protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí existe uma lista do que se aplica e do que não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, que eu vou lê-la para vocês agora. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a profissionais liberais e seus clientes, mas não se aplica a advogados. Isso se aplica ao dentista que arranca o seu dente, mas não ao advogado que te defende, que te protege. Entidades abertas de previdência privada, mas a relação com a autarquia previdenciária e seus beneficiários não se aplica o CDC. Ao INSS não se aplica o CDC. Relação entre condomínio e concessionária de serviço público aplica o CDC. Mas a relação entre condomínio e condôminos não se aplica o CDC. Atividade notarial, que é do cartório de registros. Sim, relação de locação não aplica o Código de Defesa do Consumidor. É protegida pela lei de locação e pelo Código Civil, as relações de locação. Entidades de caráter de beneficente e filantrópico, caso desempenhe atividade de mercado e consumo mediante remuneração. Sim, contrato de crédito educativo. Não aplica-se o CDC. Serviços públicos remunerados por meio de tarifa ou preço público. Aplica o CDC. Contratos entre cooperativas e cooperados. Não se aplica o CDC. Proventos de internet, mesmo que gratuitos. Código de Defesa do Consumidor. Contrato de empresa de factoring e outra empresa que utiliza o bem da cadeia produtiva. Não aplica o CDC. Internet, agora eu vou falar aqui um pouco sobre a internet. A Lei 12.965/2004, que é uma chamada Marco Civil da Internet, ela garante a inviolabilidade, o sigilo do fluxo de comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de comunicações privadas e armazenadas, salvo também por ordem judicial, o não fornecimento de dados pessoais a terceiros, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas na lei. E um grande ponto também que fala no artigo 7º da Lei 12.965 é a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumos realizadas na internet. Então, a lei, que é o Marco Civil da Internet, já elege o Código de Defesa do Consumidor como legislação aplicável nas discussões e distâncias. Bem, a parte 1 foi, agora vamos à parte, mas daqui a pouco, então uns dias, algumas horas, subirei o segundo vídeo da nossa série de Direito do Consumidor. Beijo.